Aqui avisou. Deixa eu ver. Você tá me ouvindo? Sim. Sim. Que ele deu um erro, porque eu tô no celular hoje. Hum. Boa noite, bem-vindas. Cadê Oiê, boa Tudo bem? noite. Boa Boa noite. noite. Eu tô aqui Cadê terminando a janta, tá? Eu vou desligar a câmera para não atrapalhar. Hoje, é, hoje eu tive um dia bem introspectivo, assim, um, um momento de profunda introspecção. E aí eu fui olhar sobre essa lua cheia que a gente já adentrou, né? Que era 2 e pouquinho da tarde, essa energia. E eu fui compreender um pouco mais sobre isso e o que ela teria aqui para integrar na sincronicidade do amor. A lua, ela tem uma simbologia muito forte dos nossos antepassados. A lua, ela guiava e guia ainda, né? A gente está retomando alguns padrões, algum, alguns acessos anteriores que ficaram se escondidos, perdidos no mundo moderno. E essa sabedoria existente nos torna. Eu tenho a sensação que ele nos traz como se fosse é, sabedoria para poucos, sabe? Conhecimento para poucos, para um determinado nicho, conforme a gente foi indo para essa modernidade. E não tem a ver com a modernidade, tem a ver com a separação, com o que a gente, pelo esse piloto automático, a gente acaba aqui meio que deixando para lá, criando uma certa. É como se a gente deixasse, numa analogia, a biblioteca lá montada, só aquela estrutura, mas a gente não acessasse mais nenhum livro no tato, né, de pegar o livro. Tentando ver se eu tenho. É só pegando o livro digital. E a Lua, ela tem uma simbologia comprovada. Por mais que possa haver negações, mas ela tem uma simbologia comprovada, tanto para as parteiras, né, que isso foi um âmbito que já está sendo resgatado, para as embarcações, para as plantações, né? Ela é conhecida a Lua como uma avó, então, porque ela já tem uma maturidade e uma sabedoria. E a Lua, ela nos trabalha a nossa parte interna, a nossa parte de conhecimento oculto que a gente tem lá, mas que, como a gente vem numa condição de produção diária, então eu produzo durante o dia e à noite eu me recolho para dormir, com essa analogia. Então eu não tenho tempo para sentir essa frequência.
Eu não tenho tempo para me comunicar. Eu não tenho tempo para parar e olhar para o céu, olhar as estrelas, olhar a lua. E a lua, ela está muito conectada com os nossos ciclos femininos, menstruais, mas também para o homem ela também está conectada, porque todos nós temos essa ou uma parte feminina, uma parte masculina, o Yin e o Yang, né? Para se complementar. Então todos sofrem o impacto da lua. E quando a gente passa a senti-la, a gente começa a trazer para clarear, vindo na analogia dia, a gente vem trazendo o claro, a clareza de questionar. Por isso que quando a gente, olha só como a gente, essa sincronicidade, ela vai trabalhando o nosso profundo. Por quê? Porque amanhã, provavelmente você já vai ter na lista do seu celular ou no caderninho todos os seus afazeres do dia de amanhã. E os afazeres da noite. Geralmente é mais voltado para o externo do que para o interno. Então a gente faz um compromisso de anotar, ou aqui, ou mesmo anotar, seja digital ou manual, para aliviar esse arquivo, para assim poder repousar. Mas a gente tem tantos atributos, tantas ferramentas, tantos meios de nos dar comandos para acessarmos essa uma forma da gente desligar, repousar, reconstituir o corpo durante a noite. Mas a gente às vezes está tão habituado na produção do dia que não presta atenção na como pode ser a produção da noite. E hoje esse trabalho da sincronicidade do amor, ele é um trabalho que a gente vai sincronizar e integrar tudo que há no todo, de algumas formas. Às vezes é mais falado, às vezes a gente é conduzido, às vezes tem uma duração longa, às vezes tem uma duração mais curta, justamente para quebrar protocolos de padrões. Porque estamos condicionados ao tempo inteiro seguir um script. E com isso, nós anulamos uma parte misteriosa e que possa ter sido distorcida como uma ansiedade, tudo que é misterioso, tudo que não está no script, o meu corpo torna-se no estado de alerta absoluto. Já pararam para pensar? Então, o convite desse trabalho, do convite de hoje, aproveitando essa potência dessa força dessa lua, que ela é um grande portal, aí sim tem a ver com ela, né? Um grande portal aonde nós podemos, se escolhermos, acessar partes nossas que estão fora de um script da vida moderna, da vida contemporânea, mas que está dentro de um script da nossa alma. E aí, quando a gente linka essa frequência associada com o amor, a gente associa o progresso. E a gente associa
uma nova reprogramação. Eu tenho a honra de ouvir qualquer pessoa. Eu adoro falar e eu amo ouvir. Muitas das vezes eu falo, sabe por quê? Porque as pessoas não estão ainda seguindo um script também de falar para se ouvir. Porque quando eu falo, os meus seis, três ouvidos escutam. Três de um lado, três de outro. Os meus seis ouvidos escutam. Quando eu silencio, através de uma meditação, eu ponho os meus dois olhos externos, mais os dois olhos internos, que formam três, então são uma dupla, então é dois, quatro, seis olhos internos, para fazer a varredura no meu campo, para fazer a varredura no meu script de vida, no meu script mental de vida. Quando eu vejo através da minha glândula pineal, através do meu chakra frontal, eu vejo o que está harmônico e o que está em desequilíbrio. Numa potência também de uma tríade. Quando eu utilizo o meu olfato, que é um nariz mais duas narinas, eu tenho um triângulo, uma tríade. Através dele, eu acesso o sagrado e a terra. Quando eu uso o elemento boca, também são três, eu trabalho o ajuste e o reajuste da reprogramação de uma forma de expressão. O que tem isso a ver com a sincronicidade do amor e com a lua cheia de hoje? Tudo. Se não temos tempo para olhar a nossa programação script da noite, a gente acessa só a primeira face. E essa primeira face também tem um amor, tem uma sincronicidade do amor. Mas ela não anula as sincronicidades que a gente tem multi, de primeira instância às três. Corpo emocional e o corpo físico. Mas a gente tem vários outros corpos. Então essa lua vem com uma potência muito grande para que a gente traga, se assim escolher, um, um novo. E qual é esse script? É o que tá aí. É o que foi silenciado. É o que foi reprimido por não estar num padrão.
é o que foi cheia nos ditos populares do lobisomem, né? É para trazer da imaginação, para trazer na minha verdade, na minha verdade provisória, é trazer a leveza do que há como mistério dentro de nós. E antes de começar, e o porquê que eu trouxe muito a fala do triângulo da tríade? Porque essa lua cheia está adentrando no dia 12. O dia 12, o número 12 para a numerologia cabalística é um número sagrado. É a união do louco Não sei o que tá acontecendo, não. Tá me derrubando direto. É a conexão. Vou esperar voltar aqui. Será que eu voltei? Estão me ouvindo? Elisa, Ana, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, mas de Tô vez te em quando ouvindo. para. Tá. Não sei o que tá acontecendo. Tô com internet, tô Tem com hora que tá tudo, mas cortando, vamos é lá. a sua internet. Sim, porque para e depois volta. Para, depois volta. Tem hora que você tá até caindo, Cami. E então ele é o caminho. O 12 pode ser representado com o caminho do nosso coração, o caminho da nossa alma, que a gente tem que trazer os atributos do altruísta, o atributo do altruísta e conexão com os nossos eu superiores. O 5, ele traz o movimento, a resiliência, o prazer, não esse prazer deturpado. É reconhecer que às vezes no script do cotidiano, com um prazer conscientemente deturpado, é um movimento.
Mas sem a resiliência, sem o movimento, sem o prazer, parece que ele se torna extremamente obrigação. E o 9 de 2025 hoje traz fortemente não sei o que tá acontecendo. E esse 9 de 2025 traz fortemente a energia desse ancião, desse que aqui, estando humano, ele tem no que está no intangível, no que está no mundo não concreto, todos os atributos aonde ele possa tomar posse do seu script da vida. Para que nós olhamos fortemente o que estamos materializando no nosso cotidiano. São perguntas como eu escrevendo barra vivendo barra movimentando a minha existência. Estou sendo ne estou sendo estou sendo um movimento falso. Estou criando uma persona que contém vícios ocultos. O que que isso tem a ver, essas perguntas? Como a maternidade, e todos passaram, porque um homem, ele está dentro da maternidade, ele é gerado. E tem o arquétipo de cheio, então a mulher fica cheia e passa na frequência do homem essa sensação durante a gravidez. Então ela enche os seios, ela produz o leite, independente se ela vai alimentá-lo ou não. O corpo aumenta, a barriga dilata. Na hora do parto, tem as dilatações. Então, é um aumento. Se eu não consigo olhar para os mistérios,
Se eu não consigo olhar por esses mistérios, eu possa estar criando um vício oculto de achar que eu estou me movimentando. Só que inconscientemente eu possa estar enviando para o meu corpo, para o meu ser, para essa matéria, uma frequência de negligência. E essas 3 perguntas, associadas ao estar cheia, possa ser que traga possa ser que traga para nós possa ser que traga para nós sentimentos como ansiedade, tristeza, baixa estima. Não sei o que tá acontecendo, parece que ele fica entrando e saindo. Tá caindo toda hora? Tá caindo e voltando? Tá gravando, vamos embora. Então, hoje, com a força dessa lua, cada um vai falar daquilo que sente. É um convite para a gente acessar toda a nossa potência e olhar para quais partes dentro do nosso ser nós estamos cheias e nutrindo, estamos cheios e nutrindo, e que nos distancia do movimento. E que alimenta um ciclo vicioso que foi orquestrado para que a gente fique, não posso olhar aquilo ali porque vai me dar medo. Então, o nosso sistema nervoso central, o nosso sistema límbico de luta e fuga fica ativado. Então, por isso que quando a gente vai começar algo novo, ele dá aquelas sensações. Porque na parte moderna, a gente foi trabalhando tantas questões e fomos deixando de lado os nossos mistérios a serem vistos. Só que também com essa transição da nova era, e a gente está fazendo esse processo, a gente está vindo com muito mais força processos de progresso para que a gente passe a ter mais tempo olhando os nossos mistérios e acessando a informação e colocando em prática, unindo acesso e ação. Por isso que hoje traz a frequência do número 8, que é materialização e justiça. Mas é uma justiça 360 e não a minha percepção ou a de você ou a de você. É uma percepção ampla de justiça. E aí a gente começa a ganhar poder de escolha mais claro, porque a gente já tem esse poder de escolha, de observar, de reprogramar, de reconstruir
novos padrões. E para isso, né, eu vou deixar aqui perguntas para que vocês façam nesses 3 primeiros dias, 7 dias, que está forte a frequência dessa energia, para trazer qual é o script. Qual é o script? O que de fato eu sei que eu estou aqui, que eu tenho que trabalhar, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Tudo bem, isso faz parte, né? Mas o que eu estou cheia? E dentro desse mistério, é muito doido, né? A gente pode usar, por exemplo, como a filosofia fala, o tempo ósseo, mas é o que a gente mais foge. E falo também por mim, que é um processo, né? A gente não fazer nada. Até um pecado, na verdade. Para uma sociedade moderna. A moderna de 2025 anos, né? Então, eu vou fazer essa condução e eu vou pedir para vocês juntas, e quem for ver depois, estiver vendo, para que traga a intenção plena, porque até a forma de reprogramar a atenção plena, ela tá dentro desse mistério. Ela tá dentro desse portal. Ela tá dentro da criança que perguntava por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo, e a gente falava, cala a boca, chega, não tá vendo que eu tenho um monte de coisa pra fazer? Você não tá vendo que eu tenho que limpar a casa, tenho que fazer janta? Lá nos primórdios, né? Então, que a gente possa, nessa meditação, e trazer essa força desse ancoramento, em que eu preciso ver. Quais os mistérios que habitam? Qual é o passo que eu dou para começar a minha reprogramação? Qual é um movimento simples, porque tudo é simples, que eu possa fazer para me sentir mais pertencente e integrada, tá bom? Quais os mistérios? O que esse poder dessa lua, desse portal do dia de hoje, dia 12/5/2025, que traz a força de um 8 e que traz consciências e frequências das quais a gente alimenta alimenta
vícios ali e que a gente tem que se olhar direitinho com amor, a gente pode conectar com a sincronicidade com o amor e reprogramar. Quantas vezes a gente já tem uma pré-leitura definida de algo só porque alguém falou, mas na hora que você vai sentir mesmo, você fala: "Nossa, nem era um monstro de 7 cabeças, mas me passavam que era um monstro de 7 cabeças". Então, vindo com diversas vertentes que a gente traz, de formas de ir para dentro, mistério, respiração, qualquer denominação que a gente coloque, o que faz você estar aqui, realmente vivendo. E a resposta não tem que vir pronta, ela não vem pronta, ela é um quebra-cabeça, mas ela traz encaixes das quais a gente precisa reformular a forma de olhar para reformular a forma de sentir. E eu vou convidar, eu faço o ancoramento antes de começar, mas eu quero fazer, já tomei um chamado que era para fazer antes de eu começar a falar, então eu vou pedir para que você feche os olhos, imagine fortemente um círculo em volta do seu local, em volta do seu nível consciencial, e esse círculo, ele nos torna invisível, porque é um círculo feito com a espada de Arcanjo Miguel. E ele coloca nesse círculo o manto da invisibilidade. Arcanjo Rafael traz o seu círculo um antídoto para que possamos ver a verdade, que ilumina o dia e a noite. Um círculo violeta onde consigamos ver, sentir todo o calor da transmutação, transmutando tudo que não vibra na luz, não vibra na verdade, e não vibra no amor em verdade. E eu te convido para fechar os olhos, numa calçada, numa praia, num jardim, colocando uma cadeira ou colocando uma canga e se permitindo por alguns instantes observar primeiro a entrada do pôr do sol, sentindo a entrada
da lua vindo e a despedida do sol. Em seu pôr do sol, o céu é tomado por uma linda cor. E vai sentindo no seu corpo físico as suas células vibrarem na mesma frequência e intenção genuína do pôr do sol, trazendo a regulação de todo o seu corpo físico, teu corpo emocional, teu corpo mental, teu corpo espiritual. Vai sentindo a liberação de energias em forma de tensão. Se prepara para viver um salto quântico de espaço e tempo. Você vai vendo o avô Sol se despedindo da força que aquece, que transmuta, que traz energia. E você vê a lua cheia de hoje se aproximando. Você vê as constelações no céu, Cruzeiro do Sul, as Três Marias, as constelações de Sírius, de Órion, Andrômeda, Arcturus, as Pleiades, a constelação de Peixes, constelação de Touro, constelação de Aquário, constelação de Escorpião. E você começa a observar e de repente parece que as estrelas que contêm um certo distanciamento parece ficar mais próxima. E elas começam a brincar. Elas se formam como se fosse um lápis. E começam a trazer imagens imagens que traz um acalento, um aquecimento, uma sensação de paz, de preenchimento. Elas brincam de desenhar o teu corpo físico bem grande. Desenham no teu chácara cardíaco um buquê de flores. Na tua testa, um cristal. E no teu chácara coronário, no topo da sua cabeça, um vaso, um balde de água.
E elas vão brincando. E de repente, nesse balde de água, vai derramando estrelinhas, estrelinhas, derramando nos seus cabelos, nos seus ombros, no seu ser, todo o brilho, toda a potência, toda a clareza, toda a iluminação. E lá por detrás, saindo de uma bela nuvem, aparece ela, linda e formosa, a avó Lua, tão cheia, cheia de força, cheia de brilho, cheio de intuição, cheio de respostas àquelas perguntas secretas que você não tem coragem de fazer para o externo. Nem tem a ver com coragem, ela diz. É que é uma comunicação direta de vocês. E não precisa de validação ou aprovação. E o teu corpo todo florescido, brilhante, como se fosse um corpo cadente de uma única estrela cadente, a lua vai trazendo como um grande farol, iluminando todo o seu ser, todos os seus corpos, trazendo luz para uma direção de 360 do seu corpo, mental, emocional, físico e espiritual. E ela reflete esses 4 corpos. E você passa a observar como cada corpo brilha, como se fosse cadente, com cores diferentes. As estrelas passaram a ser, na verdade, o local que você escolheu. Porque você observa que não tem mais esse espaço físico. Você não estava numa calçada, num jardim, numa praia. Você está sobre o céu estrelado. E você sente um preenchimento. Você sente um aquecimento. E até também os calafrios. É o teu corpo liberando velhos padrões, velhas formas. E a lua vai iluminando o topo da sua cabeça. E como um forte vento, ela vai entrando pelo seu chácara coronário e vai trazendo a liberação, abrindo espaço para nutrir uma conexão com a sincronicidade do amor, que está conectado com a sua consciência da consciência, com o seu eu superior, com a sua divindade. Vai sentindo os seus olhos, vai sentindo sua glândula pineal, vai sentindo seu terceiro olho em formato de losango ampliar. Vai sentindo
a sua respiração se cheia, mais suave e ao mesmo tempo profunda. Fique por aí alguns minutos, num silêncio absoluto, e vai sentindo a intuição aflorar e acordar e integrar o corpo físico, corpo mental, inferior e superior, o corpo emocional e o corpo espiritual. Brinque nesse silêncio. Vai respirando, vai integrando no seu ritmo. Vai seguindo a intuição do teu corpo, a intuição dos seus olhos, a intuição da sua boca, a intuição das suas narinas, dos seus ouvidos. Vai sentindo a intuição descer do topo da cabeça e aquecer todo o teu corpo, alinhando todos os seus chakras. Vai trazendo a atenção para um lugar da tua alma que está precisando transbordar, conectar e encher o teu corpo de vida, de amor, de abundância e de movimento cíclico, respeitando as estações, a integração de cada estação como um progresso. Vai sentindo as suas costas, a sua coluna, a sua medula. Se quiser bocejar, boceja. Se quiser mexer o pescoço para liberar, é o momento de soltar. A força da lua está liberando os mistérios da tua cura e autocura. É só você sentir a intuição latente, como uma estrela cadente. Seu coração batendo no ritmo da velocidade que pisca essa lua, essa estrela cadente.
Agora, as estrelas começam a fazer uma escada. Que chega a ser o último degrau de descida no local inicial. Seu jardim, a calçada, no seu quintal, ou uma praia. E você começa a descer. Cada degrau e movimento que seu pé toca esse degrau dessa escada, você vai sentindo toda a força ancestral, toda a força dessa sabedoria. Que tem e te guia, que é capaz de te reprogramar, que é capaz de te levar para caminhos infinitos de amor, de alegria, de liberdade. Te conecta com a frequência una do universo, tornando-se benevolente, abundante, próspero, para trazer aqui para o seu mundo uma nova maneira de enxergar a si, um novo vocabulário para preencher, escrever e falar no script do cotidiano, perante a luz do dia, incluindo um tempo para olhar para o céu, para as estrelas, para a lua, nem que for na imaginação, e ali repousar com ternura, confiança e reconexão com seu eu superior. A sabedoria vai descendo, descendo, descendo. E no 3 a gente volta. E a Terra. 3, 2, 1. E a gente volta. E a gente faz hoje, amanhã, além dessa meditação, um exercício de colocar no papel qual é o seu script atual, sem precisar mentir. É você que vai ver, é você com você. Escreve a sua rotina. Escreve o que você observa durante o momento que você executa esse script. Se você olha para o céu, se você consegue sentir a brisa, se você consegue sentir o cheiro do seu sorriso, se você consegue sentir. E após fazer isso,
Posso trazer para a matéria do 8 hoje? Amanhã é o 9? Não necessariamente, mas eu acho que é o 9. 9, 9, 18 é o 9. Você faz essa varredura e você enxerga o seu progresso. E o que você, após olhar, sem pressa, 5 minutinhos, acho que dá para escrever bastante coisa da rotina. Você faz um outro separado depois de observar, de materializar. O que faz você negligenciar um chamado da sua alma. E dali você passa a escrever um exemplo bobo. Não consigo imaginar um pôr do sol. Um exemplo bem bobo, tá? E aí você escreve tudo que você viu, que é esse script de uma rotina de cheio de afazeres contemporâneos e modernos. Quais daquele realmente não te deixa enxergar o prazer de estar vivo, em sintonia com a sua alma? E aí, te convido a ir para o momento, tomar um banho de lua e queimar no físico, porque é preciso liberar a velha energia para entrar nova. E se não for tomar muito do seu precioso tempo, depois que você fizer o exercício de liberar o que você vê como negligência para ti, e tem que ser muito honesto, porque o mundo, quando é para dizer não para si, ele aponta a gente como negligência. Mas quando é para dizer não pra gente, às vezes eles não é apontado como negligência. Então, se você conseguir ter um tempinho a mais, e aí você faz um caderno, o que você quer observar mais durante o seu script de vida, de jornada, de caminhar. Qual a direção? Sabendo que todas as direções são uma dança circular, ela é cíclica, mas que para um primeiro passo de reprogramação, você se permita a dizer sim para si, para o que quer, se programar, se alinhar, se conectar. E aí, possa ser que você comece num movimento sutil como é respirar, a sentir e a materializar movimentos fluidos integrando o estar humano com a alma e com
aquilo que você precisa ser aqui. E isso não tem um tempo, não é um relatório que você tem que integrar, entregar, me desculpe, daqui a 5 dias. É você o dono do tempo. Esqueci o nome daquele negocinho que a gente vira do tempo. É você que gira ele. Ampulheta? Isso, ampulheta. É você que. Então, por hoje é só. Permita sentir os mistérios que habitam em ti. É muito lindo porque me veio uma frase, chamava filtro solar, virou febre uma época, né? Não sei aí em Portugal. Mas eu adorava que no final ela falava assim: só o que está morto que não muda. Ela mudava o timbre assim, né? Quando a gente entende a sincronicidade do amor, a gente percebe que a gente não morre. Então a gente muda. Não importa se é 0,00000,1 ou se já é 10, se é 20, se é 30. Alguém quer compartilhar o que sentiu? Hum, muito profundo, Camila, hoje, não é? Estou, sabe, como se de repente, não é eu fazer tudo errado, mas me senti também um pouco, hum, como se porque eu tenho essa sensação de que eu nunca consigo fazer aquilo que eu quero, eu nunca tenho tempo, eu estou, sabe, lutando, e, 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 e foi muito calmo agora entender que às vezes é preciso parar para, para talvez chegar lá, porque eu nunca consigo concluir. Eu, é muito estranho eu ouvir com esta calma o ficar quieta, para mim é muito difícil. E eu acho que eu nunca chego lá ao fundo porque eu estou sempre começando. E por isso estou com o sentimento de, não é dor, talvez incapacidade, porque não consigo enxergar do outro lado, é ver do outro lado. Não sei, é a sensação que eu tenho no momento. Talvez seja. Vou tentar descobrir. Eu posso te dizer. Todo mundo está tentando. Não porque todos somos todo mundo.
É porque isso, estar aqui, acredito, humano, é a gente ir com uma eterna, uma grande casca de cebola e tirando, sabe? E quando a gente olha, e esse olhar não é dessa forma que a gente tá, por isso dessa lua muito forte hoje, é olhar do nosso jeito, é olhar, é olhar num sentir, é um olhar dentro da tua rotina. E aí é acolher, e aí é ser amoroso, e aí é se respeitar. E aí quando parece que a gente quer olhar lá e não chega, porque a gente vem há muito tempo sendo comum achar isso. Ou talvez nem olhar que dá para chegar, enxergar alguma coisa, né? Então, o primeiro e único passo, eu acredito, que é a gente integrar esse amor. É o amor com. Eu achei bem bonito, assim, porque eu já tava bem laica, assim, e quando ele falou do primeiro amor da face, né? Que me veio muito a questão das máscaras, né? Da couraça que a gente põe. Mas tem um amor ali. Não é agora pra ficar como se fosse distorcer esse amor para um ódio, uma culpa, uma. Como se isso fosse um inimigo, entende? Trocar isso. Não, porque é uma forma de amor. Mas o que eu senti muito forte hoje é. E muito forte que eu fui escrevendo aqui assim e desenhando e fazendo as coisas, é, estou sendo negligente comigo. E aí eu respondo por mim, sim. Quando eu não olho meu progresso, quando eu me comparo, quando eu, principalmente, não acolho o que eu tô agora. Porque se tudo muda e tudo é cíclico, por que eu não posso escolher agora? Eu posso chegar amanhã, abrir aqui e falar totalmente o oposto. Mas algum insight, alguma coisa transbordou ali, fez virar a chave. Então, agora talvez possa ser que a perspectiva que coloque de enxergar o outro lado seja muito grande, seja algo intangível. E por isso que eles pediram do começo para fazer esse exercício, para a gente fazer e, e o exercício do script mesmo, sabe? E ver o quanto o nosso progresso e o quanto a gente transborda amor por ele. Ele sempre me mostra. Hoje eu tava com a presença aqui muito forte, de uma consciência amiga, preto velho, que é à frente desse trabalho de segunda-feira, junto com o Kutumi.
E enquanto eu ia falando e escrevendo aqui, ele conduzindo, ele fala: olha o progresso. Derrama o progresso como uma criança. Até que quando uma criança vira pra gente e fala assim: ah, eu quero ser grande. O que a gente fala? Viva sendo criança. Esta fase. E hoje, tô toda arrepiada, me traz muito o quê? O progresso. Então, quando não olha para o lado, né, não consigo ver do outro lado, será que já não quer ver, vai, 18 anos tirando carta? Não vi a hora de fazer 18 anos para tirar carta e dirigir, entende? Só que eu ainda tô aprendendo a comer, uma forma, só uma analogia simples. Mas que aí a gente, né, mas eu só tô comendo agora, mas eu já queria estar lá tirando a carta. Mas olha o progresso. Bem, passei 9 meses sendo nutrida, recebendo alimento, vitamina, protegida, por um propósito muito maior, porque ali eu estava formando e aterrando aqui para trazer essa consciência, que muitos nem chegam para essa fase, né? De lá eu fui nutrida. Depois de 6 meses que eu tomando um líquido para me alimentar, eu passo a degustar outros sabores. Olha o movimento cíclico. Passo a começar a formar o meu paladar. Meu corpo tem um progresso de reconhecer, de processar os alimentos, de trabalhar uma outra forma, o rim, o intestino, o fígado, a vesícula. Olha que mágico. A respiração, a forma, o tempo que eu vou, como um bebê. Depois eu chego num ano, às vezes eu já ando, às vezes não ando. Aí quando eu consigo ficar em pé e já explorando com as mãos mais e mais, eu posso sair correndo. Aí eu vou pro jardim. Aí eu posso ir para um shopping. Então, esse progresso, se ele não é olhado, sabendo que todo esse progresso fisicamente você não estava sozinho, internamente, espiritualmente você também não estava sozinho, porque há um link energético frequencial com aqueles que são seus cuidadores ali, que dão essa nutrição, esse suporte. Por mais que não sejam os responsáveis de um padrão, né? A grande maioria tem isso. E aí vai indo. Você vai vendo o progresso. Mas é claro, com vários estímulos que a gente tem, é mais fácil, né? É olhar lá, não, eu quero. Aí depois você começa a trabalhar e você pensa, eu quero já me aposentar. Aí você fala, meu Deus, 25 anos para me aposentar. Aquilo começa a ser. E aí você não vai vendo o progresso. Então a gente vem culturalmente e consciencial como humanidade, trazendo conceitos de olhar o progresso quando algo está aqui. Meu progresso, meu objetivo era conquistar isso aqui. Pronto, conquistei um lápis. Pronto, acabou. O lápis quebrou.
do nada. E aí, se eu não olho o progresso, eu não vejo quanto pode ser esse momento. Quando eu posso pensar que, poxa, de um lápis, olha só, tem uma lapiseira, eu posso usar uma lapiseira, evoluir. Agora eu tenho no meu progresso, já posso usar uma caneta. Entende? E se a gente não derrama esse amor, e eu tô sendo muito honesta, eu tô falando tudo isso agora, assim, com ele aqui, me trazendo essa forma de observar, numa prática, de um lúdico, esse carinho. Então é um progresso. E quando a gente materializa, por isso que ele falou, né? Sugeriu para que a gente faça um exercício de colocar no papel esse script, o seu dia, que a gente vai ver. Mas não é ver para ser um general, de, tá vendo? Não é isso. É ver aonde a gente pode melhorar. Porque eu peço para o universo melhorar, e aí eu começo a melhorar, e aí eu começo a ficar atarefado, que eu falei, meu Deus, ele pediu para eu pedi para o universo melhorar, ele melhorou. De repente vai de um filho, de repente eu tô grávida de 3. Se essa é a minha perspectiva de melhora, que eu queria melhorar, o universo como pode melhorar? Aí eu falo, meu Deus, eu nem sei a rotina de um, e agora com 3, com mais 3, 4. Entende? E a rotina do dia a dia faz com que a gente nem olhe para o que a gente tem de rotina para falar assim, uau. É claro que aí vem a fé, uma força muito grande, uma sabedoria muito grande dentro desse mistério, que fala assim, e uma sabedoria, né? Não sei aí, mas aqui, popular de que Deus só dá o fardo conforme aquele pode carregar. Olha que lindo. Não precisa ser fardo, né? Não pode trocar essa palavra. Então, o fazer esse script é olhar com carinho, assim, posso abrir espaço aqui. Ah, realmente. É olhar uma engrenagem já de um relógio já rolando, e aí de repente você desvira. E aí tu vai para um ambiente que mentalmente você está programado para gerar aquela engrenagem igual. Aí de repente, instantaneamente, intuitivamente, você age ao contrário. Aí tu fala, nossa, eu tava lá, um almoço, vou falar um exemplo meu ontem, um almoço de Dia das Mães, um restaurante maravilhoso, nunca tinha comido numa forma de restaurante assim. Você chega lá, fora a sobremesa, uma só que você tem que pedir, o restante tá lá. Mas assim, tudo que tá no cardápio vai descer na tua mesa. E aí você escolhe qual você quer. E a gente foi fazendo isso. E aí eu consegui saborear novos sucos, consegui comer sem passar mal, consegui pro doce pegar um pouquinho de cada. E tinha uma panela de brigadeiro caseira. Sabe aquelas panelas de ferro? Parece um balde de ferro, nem uma panela parecia. E ali. E eu tinha tudo para meter o pé na jaca. Mas foi tão louco
E eu tava tão entregue com as pessoas ali que eu venho fazendo esse progresso de estar entregue. E aí vem a minha rotina e fala, ó, não respondeu, não deu feedback, não confirmou os horários. Aí começa a vir, né? Mas assim, quando eu tô aqui, eu tô aqui. Eu viro a chave. Quando eu tô, sabe? Eu tô fazendo esse exercício comigo. Porque aí quando eu tô comigo, eu consigo estar comigo. Aí eu observo. Preciso não pensar em nada. Aí eu tô assim, aí eu posso estar assim. Aí eu, sabe? É um progresso. E aí depois a gente saiu de lá, a gente fez uma caminhada, que era um restaurante dentro de um parque. Aí a gente foi fazer uma trilha que dava pra ver assim o mirante de uma cachoeira e tinha mais profundo. Mas a gente tava tão envolvido ali que eu falava assim, meu Deus, eu tô satisfeita, mas não tô pesada. E eu falei, nossa, que uau. É um exemplo do cotidiano bobo? É, mas se eu não olhar um progresso, sabendo que algumas coisas do meu cotidiano que foram alteradas, eu comecei a descontar na comida, que aí quando eu tive ciência, você vai fazer a engrenagem girar ao contrário. E tá indo de uma forma que eu nunca gerei. E assim na primeira vez. Então, é trazendo essa leveza, esse amor pra gente, sabe? Então, é fazer a gente mesmo sincronizar esse amor. Porque quando a gente sincroniza esse amor, a gente começa do jeito individual de cada um, conseguindo materializar uma forma de justiça. Porque a justiça do mundo vai te ditar uma regra, mas a justiça da tua alma é totalmente outra regra. Ela pode integrar com o movimento. E ela não quer que você pegue a chibata e continue ali ainda. Ela quer você leve. Então, por isso que ele está pedindo para que olhe o seu script. Tenha carinho. Faz sentido para vocês? Eu vou fechar aqui para a gravação. Ana, quer compartilhar? Até esqueci, perdão. Que eu quero falar uma coisa para Elisa, mas eu falo fechado. É que é, eu não tinha essa visão assim do progresso, sabe? Isso me abriu muito os olhos para uma outra visão. Achei assim fantástico. É, me deu assim muitos insights. Foi muito legal essa visão. É, é. Então, eu sugiro para que hoje, amanhã e depois de amanhã, por quê? Porque hoje é um rito, o poder da materialização. A Elisa está longe, em fuso horário, então provavelmente já virou amanhã. Amanhã é o 9. E o 9 ele é esse ancião, esse eremita, porque ele silencia o fora e ouve dentro. Então ele consegue fazer essa varredura desse progresso. Aqui ainda é 12 no Brasil. Então amanhã, que deve ser aí 13, é esse 9. No dia 14, ele dá 10, com 9, 19, que reduzido a um dígito dá 1, porque 9 mais 1, 10, 0 não conta, então é 1. 1 é início. Então, esses 3 períodos,
ou eu materializo, se der, ou amanhã eu junto esse cheio e mergulho no meu silêncio, e geralmente o silêncio também é o teu silêncio, né? O meu silêncio é, sei lá, hoje eu vou lavar a louça, de repente vem um negócio que fala, nossa, tô pegando chinelo pra mim mesma e nem tô percebendo. Aí você tá lá lavando a louça, de repente vem, nossa, olha só, eu que tô pegando chinelo e me batendo, nem percebi, sabe? Pode ser sentadinha, coluna ereta? Pode, mas pode ser infinitas, porque é o seu progresso. E aí você ouve esse eremita, ouve esse ancião, ouve essa anciã, ouve essa avó lua que tem mistérios fantásticos ali. E aí o um é a energia do início. Então, como você quer esse novo script? Vai acontecer no dia seguinte? A força da cocriação, a energia para gerar a transformação é única. É uma química, né? Porque é a arte do sentir, porque é uma química. Eu sinto, eu materializei na arte. Não importa, vai estar materializado aqui. Entende? Então, trazendo isso de início, o que que eu quero iniciar? Pô, eu não, sei lá, eu não consigo nem fazer xixi, né? Em paz, sem estar correndo. Um exemplo bem bobo, mas às vezes acontece. Trabalhei em empresas que o cara colocava cronômetro, e se o cara demorava no banheiro, já tinha gente de olho. É essa a realidade que eu já vi aqui. Então, às vezes, a pessoa não consegue nem fazer um xixi direito. Aperta, 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 a hora que vai lá, faz. Acabou? Lavou a mão, volta pro de novo. Entende? Então, o que ela quer iniciar? O que que vocês querem iniciar? O que que vocês querem trazer para esse novo? Com que força? Com que forma? Com que entrega? Conectado com a sua sabedoria. Conectado com todos que vieram antes. Conectado. E esse todos que vieram antes, não estou falando de ancestral só, não. Eu estou falando de energia crística, energia dos mestres ascensionados, energia de personas que foram personalidades aqui que quebraram alguns paradigmas. Não só no mundo espiritual que a gente está falando, mas teve pessoas que fizeram um script extraordinário, que trouxeram e contribuíram para a evolução, contribuíram para essa modernidade. Entende? E aí a gente vai calmamente indo, tá bom? E aí eu vou pedir para você que tá vendo isso depois, se quiser curtir, comentar, falar, escrever, é bem legal o compartilhamento, tanto no YouTube ou no nosso grupo, porque acaba integrando. E assim a gente vai trazendo formas da gente expandir. E a comunicação, ela é um dos meios que a gente tem. Por isso que a tríade, o 12 forma o 3, e o 3 está associado a um triângulo, e a Santíssima Trindade, e a comunicação, que é a expressão. Então, a forma de eu trazer o sagrado é através da comunicação, da expressão, da troca, sem medo de julgamento, sem o quesito ou pré-quesito certo ou errado. Eu pensei assim. E é uma coisa tão boba, né, Ana? Tão boba. Isso começou na sexta, né? Que é do. Tô vendo o percurso. Tô vendo
progresso. Olha só. Até que acho que nosso hino nacional fala alguma coisa, ordem e progresso, não é? É na bandeira do Brasil. A gente nem lembra dessa palavra. E o quanto essa simples palavra, nessa nova criação de um vocabulário conectado com a sincronicidade, com o amor, com essa nova era aqui, ele pode entrar numa nova frequência e dar o boom consciencial, trazer, entende? Então é muito importante a troca, é muito importante a expressão, é muito importante o simples. Uma simples palavra trouxe e traz. Tá bom? Eu agradeço vocês que estão aqui e até a próxima segunda. Tchau, tchau. Deixa eu parar aqui. Peraí. Gente, como que eu desgravo agora aqui? Parar.